Cadeia é um mundo. Cada unidade prisional tem uma realidade diferente. Quando você chega numa unidade prisional, como é que você consegue fazer uma leitura daquela massa que você vai trabalhar? Pronto, vamos lá. Nas intervenções que nós participamos, né, a minha parte nessas intervenções é justamente fazer um raio-x daquela unidade. Por que aquela unidade está com excedente populacional? Por que tem pessoas condenadas no regime fechado, misturado com semiaberto, com provisório? Então a gente faz essa análise, esse raio-x. A partir dessa análise que é feita, nós sentamos com os juízes e propomos soluções, né, justamente para regularizar aquela situação, né? Então, muitas vezes ocorre da gente identificar a ausência de assistência jurídica, como citei anteriormente, é um problema grave. Por exemplo, nas unidades de cogestão, o Estado ele contrata advogados para prestar assistência àquela população. Verdade. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Lauro de Freitas. Lá, se não me engano, tem 3 advogados contratados para prestar assistência àquela população. Lauro de Freitas tem em média hoje, acredito, de 400 presos. Sim. Daria um advogado para cada 133 presos. Nós vamos na unidade de Feira de Santana, dado de hoje, tinha 1.997 presos, parece. Velho. Pelo menos há 2 anos atrás, quando eu participei de um mutirão lá, só tinha um defensor público. Ainda continua. Ainda continua com um. Né? Né? Então, um defensor público para quase 2.000 Pessoas. pessoas. Né? Então, há uma disparidade tamanha. Verdade. Né? Eu acho assim, ó, que o Estado ele deve prestar a mesma assistência. E eu não sou um crítico da cogestão. Pelo contrário, eu defendo o sistema híbrido. Híbrido, onde você tem a unidade, né, fiscalizada ali por policiais penais, naquela linha de frente, né, e um corpo de outras atividades Administrativo, né? administrativo. Eu defendo esse modelo. Como falou, o valor que é pago aos monitores de ressocialização, que praticamente fazem o mesmo trabalho de um policial penal, a diferença é absurda. Verdade. Então, muitas vezes, aquelas pessoas ali, que são pessoas humildes, que moram em bairros periféricos, né, naquela comunidade ali onde o tráfico impera, aquelas pessoas são recrutadas, muitas vezes, para injetar materiais ilícitos dentro da unidade prisional. Muitos até ameaçados por isso, né? Então, eu defendo esse modelo híbrido. Não modelo, porque assim, para a gente destravar a máquina pública, a gente precisa justamente desse dispositivo que a lei tem. Então, por que é que hoje a unidade de cogestão ela funciona melhor do que a unidade plena? Por quê? Porque há investimento. Nós não vamos comparar jamais o investimento que é feito em unidade plena e em unidade de cogestão. Então, se deixa de investir em unidade plena, investe em unidade de cogestão. Para o quê? Para vender para a sociedade que a unidade de cogestão funciona melhor do que a unidade plena, o que não é verdade. Você tem base mais ou menos quanto é investimento? O investimento aí vai depender de unidade por unidade. Depende. Tem alguma que você tem base? Em média, assim, fala o quê? De valores custo-preço? Não, o valor investido na unidade ali. Não, esses dados agora eu não tenho. Mas esses dados ele pode ser extraído justamente do site da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, que semestralmente eles divulgam um relatório lá e vem contendo todos esses valores por unidade. Então pode acessar lá, que lá vai ter todas as unidades do Brasil com os valores de investimento naquelas unidades. São valores realmente absurdos. Milhões e bilhões. Milhões e milhões. Dinheiro jogado fora, né? Por quê? Se a gente não tem, por exemplo, oferta de trabalho, porque se critica muito, o sistema não recupera ninguém. Mas como é que você vai recuperar uma pessoa sem oferta de trabalho? Se passa primeiro por aí. Aquelas pessoas ali, elas têm que ser motivadas a trabalhar. Para que elas, inclusive, né? Porque assim, ó, muitas vezes quando a pessoa é condenada, a própria condenação já prevê a indenização à vítima e aos seus sucessores. Mas como é que a pessoa vai arcar se ela não tem trabalho?
E o direito penal é seletivo. O direito penal, ele escolhe quem é que ele vai punir, quem é que ele vai encarcerar. Hoje, a maioria da população, em média 40% hoje das pessoas custodiadas hoje, na Bahia, no Brasil, tráfico de drogas. Vai pegar mais em torno aí de 25% a 30% crime contra o patrimônio. Quando você vai ver quem são aquelas pessoas ali. Quem são aquelas pessoas? São pessoas pobres, de origem de cor negra. Na Bahia, 85% das pessoas privadas de liberdade são negras. 9% e alguma coisa são brancos. E 5% são de cor não declarada. Tem alguma coisa errada. Aí nós vamos para a legislação tributária. Nós vamos lá. O negro, o pobre da periferia, ele comete crime contra a ordem tributária? Aí nós vamos ver lá. Os crimes contra a ordem tributária prevê a pena mínima de 2 e a máxima de 12 anos. Por quê? Até nisso o legislador pensou. O rico, quando comete o crime contra a ordem tributária, a chance dele pegar um regime aberto e a pena ser substituída é grande. Porque a pena vai se aproximar do mínimo. Já o negro, né? O pobre, o sem grau de instrução, que comete o crime de tráfico de drogas, a pena já é 5 anos. A pena mínima é 5. O máximo é 15. O direito penal já vai escolher, opa, esse daqui vai ser encarcerado. Enquanto as pessoas que têm poder aquisitivo, o direito penal vai selecionar, opa, você cometeu um crime, você jamais vai passar pela porta de uma prisão. É isso que acontece. Não, pior que isso é verdade. O crime de colarinho branco é surreal e as pessoas não entendem. Absurdo. Não entendem a intensidade, a potência. E o preto, pobre, favelado comete crime do colarinho branco? Não. Comete crime de tráfico de droga e crime contra o patrimônio. Essa é a realidade. Ou seja, o direito penal é seletivo, sim. Ele seleciona quem é que ele vai encarcerar. Eu hoje poderia ser um criminoso, porque eu sou negro, eu sou pobre, eu sou da periferia, né? Então eu tinha esses critérios que poderia me associar a um criminoso. É dizer que essas pessoas que têm essas características são criminosas? Não. Não. Mas estatisticamente, as pessoas que estão hoje presas no Brasil possuem esses critérios cumulativos. Isso precisa ser estudado como um dado do aumento da criminalidade do Brasil e do encarceramento de pessoas. Não se pode alterar legislação sem base, sem dados estatísticos. A questão da saída temporária mesmo, eu desafio qualquer um. Me mostre dados estatísticos em que a saída temporária é a vilã do aumento da criminalidade do Brasil. Qualquer um, eu desafio qualquer um discutir comigo. Os dados são que estão na fonte aberta da Senapen. 94,19% saíram e retornaram. 5,81% não retornaram. Desses 5,81% não se tem notícias de quantos voltaram a praticar crimes. Alguns foram mortos, alguns não retornaram e várias outras circunstâncias. Então se aproveita um momento trágico que ocorreu e opa, agora é a hora de mudar a legislação. Por exemplo, a questão do feminicídio, a lei agora, o pacote antifeminicídio, né, houve um acréscimo de forma substancial na pena. Eu defendo realmente a pena, principalmente no homicídio no Brasil, ela é muito branda, concorda? Gira em torno, eu fiz um estudo aí, aqui na Bahia, a média de condenação por crime de homicídio gira em torno de 16 anos. Crime de homicídio. Isso varia muito de região. No interior é maior, esse número aí é maior. E agora a pena do crime de feminicídio, que deixou de ser uma qualificadora do crime de homicídio, passou a ser um crime autônomo, previsto no artigo 121A, prevê uma pena de 20 a 40 anos, podendo ser aumentada de 1/3 até a metade, a depender de outra circunstância, como se a pessoa praticar um crime na frente de ascendente ou descendente, ou
logo após o parto, durante os 3 meses. Então tem algumas causas de aumento de pena. Então, uma pessoa que pratica hoje um feminicídio pode chegar a uma pena até 60 anos de prisão. Isso vai resolver o crescimento desenfreado dos feminicídios no Brasil? Não. Não. Por quê? O criminoso, ele não teme a pena. Ele não teme. Ele vai praticar o crime. Ele não está nem aí por quanto tempo ele vai ser condenado. Nós tivemos agora o caso agora da... A raiva dele, né, vai produzir o resultado que ele quer. Isso. Nós tivemos agora o caso de Marielle Franco, né? Que os executores do crime foram condenados a penas altíssimas. 78 anos um, 50, acho que 59 o outro. E aí fizeram um acordo de colaboração premiada para denunciar os mandantes do crime que estão presos, serão levados ainda a julgamento. E aí esse acordo não foi ainda divulgado, mas o que circulou, que eles ficariam no máximo, Rony Lessa há 18 anos no regime fechado e o outro Elcio Queiroz há 12 anos no regime fechado, por conta do acordo que eles fizeram. Mas se não fosse o acordo de colaboração premiada, como o crime foi praticado em 2018, eles teriam cumprido 2/5 da pena. Hoje, esse mesmo crime, ele tem a previsão de 55% de cumprimento. Então você sai de 2/5, que equivale a 40%, e vai para 55%. Isso sem contar o aumento da pena que teve, né? Porque o homicídio qualificado ele tem pena de 12 a 30. O feminicídio agora de 20 a 40. Com a causa de aumento de pena, pode chegar até 60 anos, a depender da circunstância, né? Então, mas isso não vai resolver o problema. Não vai. Nós temos que trabalhar na causa. Qual é a causa dos aumentos do feminicídio no Brasil? Pronto, você tem que trabalhar a causa. Qual a causa do aumento de tráfico de drogas no Brasil? Tem que trabalhar a causa. Qual a causa dos crimes contra o patrimônio no Brasil? Tem que trabalhar a causa. Assim nós vamos conseguir frear o aumento da criminalidade. Agora, quando se aumenta o tempo de cumprimento das penas, o que é que vai acontecer? O que está acontecendo hoje, com a resolução 474/2022 do CNJ. O condenado no regime semiaberto, que é a maioria das condenações, o juiz não pode pedir mandado de prisão. Ele tem que intimar o condenado para dar início ao cumprimento de pena. E quando ele comparece, quer consultar do banco de dados, se não tiver vaga, perde aquela pena, é prisão domiciliar. Se nós podemos usar o que é legal, o que é o quê? Que as pessoas que já cumpriram parte considerável da pena, ela deixa o sistema antecipadamente, que isso é previsto na resolução do CNJ e em decisões do STF, para que pessoas que não cumpriram nada, né, alcancem essas vagas. Na verdade é o inverso. O preso do regime semiaberto, ele cumpre até o último dia que ele atinge o direito do benefício. Isso eu estou falando em unidades que têm uma assistência jurídica eficaz e integral. Porque aquelas que não têm, ele vai ultrapassar aquele prazo que a lei determina. Enquanto as pessoas que estão acabando de ser condenadas agora, né, não estão cumprindo praticamente nada, porque o juiz não pode prender. Então, se ele for consultar o banco de dados, ele vai encontrar vaga? Tem unidades no estados da federação que nem regime semiaberto tem. Por que é que muitas pessoas que estão aqui na Bahia, privadas de liberdade, solicitam transferência para o estado de Pernambuco? Já sabe. Porque Pernambuco não tem regime semiaberto. O regime semiaberto é cumprido na mandado domiciliar. Então, quando ele bota o pé lá no semiaberto, o juiz domiciliar. Porque Pernambuco já esteve sobre intervenção, inclusive internacional, não foi? Foi denunciado por violação de direitos humanos, né? Então, quando ele bota o pé lá, ele sai. Isso, inclusive, é até uma burla à justiça. Mas isso acontece. E o pobre, ele tem esse mesmo acesso? Não tem. Não, é verdade. Não tem. Pior que é verdade mesmo.